Você vende o mesmo produto com preços diferentes de acordo com as características dos clientes? Sabe como fazer isso sem que se caracterize discriminação? Esse é o 23º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59, no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E eu selecionei para hoje uma publicação de 2022 que foi feita na Holanda. E o que eles se preocuparam em saber? Os pesquisadores perceberam que existe uma vasta quantidade de publicações científicas mostrando que a utilização dos dados pessoais dos clientes, ela pode permitir um ganho maior para a empresa se ela utilizar esses dados para cobrar mais de quem pode pagar mais ou de quem tem disponibilidade de pagar mais pelo produto, assim como ao conceder desconto para aquelas pessoas que, por apenas não terem poder aquisitivo, não compraram ainda o seu produto. Só que, na percepção dos clientes, geralmente, quando eles se dão conta que são as suas características que estão indicando se estão pagando a mais ou a menos, que isso acaba tendo uma certa retaliação na hora de renovar a compra e acaba ficando ruim para a imagem da empresa. E aí eles procuraram saber das empresas que tinham essa política, entrevistando as pessoas, os cientistas de dados, como que eles faziam para lidar com esse medo de retaliação dos clientes. E é sobre isso a pesquisa. E aí eu trouxe esse cenário para conversar com você, porque apesar de parecer que preço não é uma questão jurídica, pelo menos quando eu faço os contratos, geralmente o cliente já me diz como que ele vai cobrar, se é percentual, se é preço fixo, e eu entrego a minuta com aquele campo em aberto, geralmente pintado de amarelo, para ser preenchido. Existe toda uma técnica por trás que, se você for utilizar, precisa conhecer a legislação. Aqui nesse artigo eles estão falando de uma diretiva europeia de 2019, em que torna necessário contar para os clientes que eles estão ali num ambiente na internet. Eu estou falando de venda na internet, aqui no caso da pesquisa, mas o cliente, quando entra no site, ele precisa saber que você faz essa política diferenciada de preço, que é algo que nós não temos aqui no Brasil. No Brasil, você não pode discriminar uma pessoa por um motivo pessoal dela. Por exemplo, eu não fui com a tua cara, então para ti eu não vendo. Isso vem, a gente tem que lembrar, o Código de Defesa do Consumidor foi escrito em 1990, em 86 foi o Plano Sarney, se não me engano foi 86, mas na década de 80 era muito comum, com a inflação alta, você chegar nos estabelecimentos e te dizerem que não tinha mercadoria. E aí, por conta da camaradagem, porque você conhecia alguém que trabalhava na empresa, ou porque você demonstrava que tinha disponibilidade para pagar um pouco a mais, o produto aparecia. Porque a inflação era 100% ao mês. Então, eu vender daqui uma hora me rendia mais cruzeiros ou mais cruzados, que era a moeda na época, do que simplesmente eu pegar e fazer a venda agora. Porque se eu vendesse agora e não conseguisse comprar do fornecedor, era capaz do meu insumo
custar mais caro do que o preço final que eu estou fazendo hoje. Tamanha a inflação. E aí, nesse cenário, o Código de Defesa do Consumidor diz, olha, você não pode vender discriminando o cliente. Se você tem um produto e você faz uma oferta, você tem que cumprir a sua oferta. E no meio físico, as empresas dão um jeito nisso, mudando, por exemplo, o preço de acordo com a loja. Você muda de bairro, muda o preço da mercadoria dentro da mesma loja. Aqui onde eu moro tem 4 lojas de um mesmo supermercado e cada supermercado, cada loja tem um setor que é mais em conta. Então, se eu tenho disponibilidade para caminhar 2 ou 3 quadras a mais, eu vou comprar o mesmo produto pagando às vezes 20% a menos no mesmo estabelecimento, apenas porque a política da loja. Se você é uma pessoa bem observadora, assim como eu, começa a prestar atenção em quais setores do supermercado ou das lojas que tem um preço mais em conta. Nas de roupa, às vezes a calça é mais barata e o blazer é um absurdo. Ou as blusinhas estão muito em conta e para acompanhar a blusinha você paga caro numa saia. Então, vale a pena observar essa prática que é muito comum no meio físico, na realidade, ali no palpável, mas e que não discrimina, porque você entrou na loja, todo mundo que entrar na loja vai pagar aquele preço. Agora, a partir do momento que as compras são feitas online, que tem algoritmos que sabem quantas vezes você entrou na página pesquisando o preço, a origem da tua pesquisa, se foi colocando no Google, se foi procurando pelo produto ou se foi com um link de afiliado, né, que é aquele link em que a pessoa fala de um produto e depois diz, olha, se você quiser, clica no link aqui embaixo que você compra com desconto, ou coloca um cupom com o nome X que dá um desconto. Aquilo ali te marca e sabe a origem pelo qual você comprou um produto, como você chegou no estabelecimento. E em algumas estratégias de marketing que usam o chamado funil de venda, também você fica sendo rastreado durante todo o seu percurso de compra. E isso faz com que o preço aumente ou diminua de acordo com o seu comportamento. Se você sempre se comporta do mesmo jeito, provavelmente você não se deu conta disso. Se você já fez simulações, sabe do que eu estou falando. E no seu negócio, como que você age para conseguir fazer com que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo maior compre mais, pague mais pelo produto e por alguns centavos ou por um agrado, aquele que vai abandonar o carrinho ou que vai abandonar o seu site, de repente, você clicando numa promoção 5% de desconto, você fecha a venda. O que pagou mais compensa o desconto que você forneceu para aquela pessoa que ganhou o desconto. Essa noção vale a pena você ter no seu radar no momento de fazer os seus sites e de ver quais algoritmos qual inteligência você quer nos dados que você utiliza. Senão, você está recolhendo dados, está colhendo dados, está colocando em risco, está aumentando um passivo frente à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque você está colhendo dados dessas pessoas e não está utilizando. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Em relação a esse artigo, a conclusão que os cientistas chegaram é de que as empresas estão colhendo os dados porque querem se diferenciar, porém ninguém ali
tem certeza ainda de como vai utilizar essa diferenciação de preços. Então, se você ainda não faz, não precisa se afobar, mas tenha em mente essa possibilidade, principalmente se você vende na internet. E a tendência aqui, para que o cliente não se sinta discriminado e para não correr o risco de dizer, olha, de você eu cobro mais porque eu percebi que você está com uma urgência maior, né? Porque o cobrar mais não quer dizer que você está cobrando mais de quem tem um poder aquisitivo maior, mas você está cobrando mais para aquele que tem uma urgência maior comprar. É o caso da loja. Às vezes a loja física no shopping cobra mais porque ela sabe, poxa, a pessoa já está ali, ela não tem tempo de ir no site e comprar de outra pessoa, de um site para aguardar a entrega, né? Deixa eu já entregar aqui, as pessoas são imediatistas, estou vendendo para essa pessoa por um preço maior. Eu tenho o custo do shopping e aqui eu vou colocar essa venda num preço maior do que no site. No site, ela também vai comprar de mim, mas ela vai ter que esperar, aguardar em casa. E às vezes o frete não compensa. Então é mais barato, mas você paga o frete. Então, essas questões na hora de precificar é que fica o meu convite para você pensar isso e para você conversar com o seu jurídico na hora de escrever toda a comunicação do seu site e os seus contratos. Porque se vier para o Brasil a obrigação de você avisar que o preço é diferente de acordo com aquilo que você sabe do cliente, eu acredito que você vai ter problemas. E aí, de uma hora para outra, mudar toda essa política de precificação, colocando fora de ser, né, os dados que você tem do cliente, também vai ser ruim. Então isso é algo para se pensar. Se você chegou até aqui, fica o meu convite para você assinar o meu canal, dar um like, participe escrevendo que aí o YouTube mostra para mais pessoas. E eu te aguardo no próximo domingo, às 18h59. Um abraço.